e dizendo e repetindo comigo: no Antigo Testamento, algumas pessoas, em algumas circunstâncias, para uma tarefa específica, receberam o Espírito Santo. Mas todo Israel não tinha Espírito Santo. Essa era a situação durante todo o Antigo Testamento, até a vinda de Jesus e o derramamento do Espírito Santo no dia de Pentecostes. Mas a partir desse dia magnífico, um dia marcante na história de Israel e do povo de Deus, as coisas mudariam e mudaram para melhor. Agora, diz o Novo Testamento, diz a Sagrada Escritura, todo verdadeiro crente recebeu o Espírito Santo. E segundo Paulo escreve na sua carta aos Efésios, capítulo 1, versículos 13 e 14, está muito claro, que todo aquele que ouviu a palavra do Evangelho, aceitou e creu nessa palavra, foi selado. Selado quer dizer marcado com o Espírito Santo, é algo assim que faz parte da vida interior do crente, e todo verdadeiro crente pode dizer um dia, porque aceitei Jesus e a ele me entreguei, fui selado com o Espírito Santo da promessa. Será que alguém já quer participar ou tem mesmo alguma pergunta nessa questão e nesse item? Vamos pedir àqueles que abram a oportunidade. Se alguém quiser se manifestar, levanta a mãozinha ou manda uma mensagem no chat que a gente vai lendo para o pastor aqui. Alguém? Marina abriu o microfone. Você também pode abrir o seu microfone e falar, irmão. Acho que não, pastor. Segue. Até agora, tudo bem. Tudo bem. Então, nós temos, nesse primeiro tópico, algo muito claro para nós. Houve uma mudança, e uma mudança muito importante na questão histórica e, sobretudo, em nível espiritual. Agora, por meio de Jesus Cristo e tendo cumprido a sua promessa, todo verdadeiro crente, todo aquele que aceitou Jesus, é selado com o Espírito Santo e pode, assim, experimentar não só uma energia espiritual, mas pode experimentar e viver a presença do Espírito Santo em sua vida. Aliás, o apóstolo Paulo que vai dizer e diz na sua carta aos Coríntios que agora somos o templo do Espírito Santo. Que riqueza, que bênção, algo muito especial e mesmo extraordinário. Acabamos de citar, 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 16. Vocês não sabem que são um santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Que bênção e, ao mesmo tempo, que responsabilidade, mas, sim, que privilégio. Há consequências muito especiais e muito lindas do fato de agora o Espírito Santo habitar na vida do crente, para guiá-lo, para o encher com sabedoria e fazer presentes as virtudes de Deus na sua própria vida, ou seja, na vida de cada cristão. E avançando, no segundo tópico, o nosso comentarista nos lembra o seguinte: o Espírito Santo e o crescimento da igreja primitiva. Agora, especialmente nos últimos anos, no Brasil e no mundo inteiro, os líderes religiosos têm se preocupado muito com a questão do crescimento da igreja. E é um assunto muito especial. Quem é que não gostaria de ver a sua igreja crescer? Todos nós queremos que a igreja onde nós congregamos cresça, que ela realmente possa ver mais gente se agregar ao Evangelho e se agregar também na igreja local. Crescimento de igreja. Sobre isso, há muitos livros escritos, há muita pesquisa e, inclusive, até algumas especulações, porque a questão é essa: como fazer a igreja crescer? O nosso comentarista nos lembra, de outras coisas, o seguinte: há um crescimento qualitativo
e também um crescimento quantitativo. Ou seja, a igreja crescendo em número, mas também a igreja crescendo em, vamos abrir aspas, qualidade, no sentido de uma igreja consagrada ao Senhor Deus e vivendo essa consagração e separação para o Senhor no mundo cheio de corrupção e um mundo afastado de Deus. Quando a gente dá uma olhada nos relatos do livro de Atos dos Apóstolos, nós descobrimos que, de fato, o evangelho começou a crescer muito e que a igreja foi crescendo muito quantitativamente, ou seja, na questão de número de membros. Aliás, o comentarista nos coloca aqui, nesse tópico, que aqui é o número 2, alguns dados, e nos lembra o seguinte: conforme Atos capítulo 1, 120 discípulos reunidos no cenáculo. Um pouco depois, e aliás, bem como uma consequência do derramamento do Espírito Santo lá em Jerusalém, 3.000 batizados, capítulo 2 de Atos. Depois nós temos cerca de 5.000 convertidos, e daí para frente os historiadores nos dizem que, de fato, a igreja em Jerusalém cresceu muito. Mas não somente em Jerusalém. O fato é que, até mesmo por causa da perseguição que logo se abateu sobre os primeiros cristãos, eles foram dispersos, espalhados, mas foram levando a mensagem do evangelho. E, assim, muito logo, o evangelho passou das fronteiras de Jerusalém, passou das fronteiras da Palestina, e logo nós vamos encontrar no capítulo 13 a informação sobre os primeiros missionários transculturais, se assim podemos dizer, e eles vão avançando. O fato é que, mais ou menos 30 anos depois da ressurreição de Jesus, o evangelho já tinha ultrapassado e muito as fronteiras de Jerusalém, da própria Palestina, e tinha chegado aos gentios para além, muito além, porque o evangelho não tem fronteiras e a igreja deveria crescer e tem crescido. Então, esse é um dado muito importante, porque também esse é o desejo de Deus. Devemos perguntar, sim, a igreja onde nós frequentamos, ela tem crescido? E ela tem crescido, assim, nesses dois aspectos, crescimento quantitativo, mas também crescimento qualitativo, uma igreja separada, uma igreja consagrada ao Senhor, cumprindo seu ministério e fazendo a obra que Deus colocou sobre a sua responsabilidade, inclusive tornando-se, como de fato ela é, e deve ser, uma agência do reino de Deus. Alguma pergunta ou alguma contribuição de um dos nossos alunos? Por favor. Cris. Oi, estão me escutando? Pode falar, Simone. Oi? Pode falar. Pode falar. Eu percebi, assim, ali no 1º e 2º capítulo de Atos, que o poder do Espírito Santo foi derramado e o poder, assim, digamos que se concentrou na questão, no momento, na palavra, no poder da palavra. Porque, primeiro, eles falaram em várias línguas, isso tem a ver com comunicação, com a palavra, com passar uma mensagem. E eles falaram em várias línguas, ou melhor, eles ouviam na sua própria língua, né? O povo que estava ali reunido em Jerusalém. Então, é uma coisa que se revela na comunicação, né? Na palavra. E logo após, o Pedro, cheio do Espírito Santo, ele também fala, olha, o que está acontecendo nesses dias foi o que já tinha sido falado pelos profetas. Aí, logo em seguida, ele prega mesmo, né, para as pessoas que querem saber o que está acontecendo, né, aquele movimento, e com a palavra dos profetas, da lei e dos salmos, ele
atinge, né? Atinge o coração das pessoas, claro, pelo poder. Mas esse poder, me parece ali no começo, que é um poder de pregação. E ainda fala assim, que Deus confirma com sinais e prodígios, né? Então, esse poder dessa palavra que atinge os corações e a confirmação de Deus fazendo sinais e prodígios. Deus na sua autoridade, com o poder do Espírito Santo pregando e Deus na sua autoridade confirmando com sinais e prodígios. Se vocês lerem no capítulo 2, está escrito exatamente assim, que ele pregou, o Pedro pregou, ele falou a palavra e Deus confirmava com sinais e prodígios. Então, falando desse poder de pregação e que as pessoas realmente se converteram. Obrigado, Simone. De fato, é exatamente isso. Aliás, qual foi a promessa de Jesus quando falou sobre o derramamento do Espírito Santo que haveria de vir e de fato aconteceu? Atos capítulo 1, versículo 8. E recebereis poder quando sobre vós descer o Espírito Santo e ser-me-eis testemunha. Aqueles crentes e o próprio exemplo de Pedro, que talvez tinham uma certa dificuldade de anunciar o nome de Jesus e não conseguiam testemunhar com ousadia, a partir da descida do Espírito Santo e desse, vamos usar agora uma palavra muito moderna, empoderamento que receberam pelo Espírito Santo, se tornaram ousados no testemunho. E aqui já podemos, então, dizer, adiantando um pouquinho as coisas, que o enchimento do Espírito Santo e o empoderamento que Deus dá aos crentes pelo Espírito Santo não é para alguém se julgar mais espiritual do que outros, mas é exatamente capacitar o crente para que ele seja uma testemunha poderosa e ousada de Cristo. E é claro que isso tem muito a ver, como a Simone estava dizendo, com a comunicação. Evidentemente, não só através de palavras, o testemunho de vida é tremendamente importante nisso, mas é claro que todo cristão, se estiver realmente empoderado pelo Espírito Santo, ele pode e deve testemunhar. Com a promessa, inclusive, de que o Senhor mesmo dará palavras na hora certa e no lugar certo. Tudo bem até aí? Podemos continuar, Cris? E tendo deixado bem claro que o crescimento da igreja depende, sim, da operação do Espírito Santo e que, em que pesem a importância de boas estratégias, nós não estamos dizendo que a igreja, que as lideranças cristãs não devem ter nenhuma estratégia. E agora, exatamente nesses dias em que estamos enclausurados, por assim dizer, estamos em quarentena e não podemos ir ao templo e ter uma reunião presencial de muita gente, nós temos agora as estratégias tecnológicas, como eu digo. E podemos, inclusive, dirigir a palavra para muitas pessoas através desses meios tecnológicos. A tecnologia, até nesse sentido, nos ajuda hoje. E, de certo modo, podemos dizer que também se cumpre essa palavra do Senhor, que ela, a palavra de Deus, ela vai ser propagada velozmente. E a palavra de Deus, diz Paulo, não está presa. O mensageiro pode estar preso até mesmo na cadeia, em termos de perseguições aconteceu isso, mas a palavra não está presa. Mas, além disso, e mais do que isso, devemos reconhecer que é o próprio Espírito Santo de Deus que capacita a igreja, que fortalece os crentes para serem testemunhas e, assim, fazer a igreja crescer. Precisamos pedir a Deus que empodere os cristãos, que empodere a sua igreja pelo Espírito Santo
para, de fato, ver o crescimento sadio, tanto do ponto de vista quantitativo, quer dizer, em número de pessoas, mas também, sobretudo, na questão qualitativa. Mais uma vez, numa igreja consagrada ao Senhor e vivendo a vida verdadeiramente cristã. Ditas estas coisas, podíamos então dar uma olhadinha no terceiro tópico da lição de hoje, que não é menos importante. E o terceiro tópico da lição de hoje é o seguinte: será que o Espírito Santo é desconhecido em nossos dias? É uma pergunta. E toda pergunta merece uma resposta. Que resposta você, aluno da Escola Dominical, inclusive está participando hoje da nossa escola online, qual é a resposta que você mesmo daria? Será que o povo de Deus, de fato, conhece, ou melhor dizendo, tem uma experiência real com o Espírito Santo? E aí o comentarista nos lembra a pergunta que o apóstolo Paulo fez àqueles irmãos Efésios, quando ele perguntou assim: vocês receberam o Espírito Santo quando creram? E eles responderam: não, nem sequer ouvimos que existe o Espírito Santo. Atos capítulo 19, versículo 2. Essa pergunta desses irmãos Efésios tem gerado bastante celeuma entre os estudiosos da Bíblia, e, inclusive, há respostas diferenciadas quanto a isso. O que será que, de fato, eles estavam, no fundo, perguntando? Alguns entendem que, de fato, eles não sabiam nada sobre o Espírito Santo. Parece difícil entender desse modo, porque, afinal de contas, eles se referiram a João Batista, e João Batista certamente falou algo sobre o Espírito Santo. Parece-nos, e muitos comentários da Bíblia concordam com isso, que, na verdade, estava querendo dizer que eles não sabiam que o Espírito Santo já estava sendo derramado. Porque, enquanto eles diziam que ainda não conheciam essas coisas, o Espírito Santo já tinha sido derramado e continuava sendo derramado sobre os primeiros cristãos. Alguma pergunta nesse sentido? Alguma contribuição? Se todos temos clareza a respeito disso, e mais uma vez convém dizer o que já foi dito antes, segundo o ensino das Escrituras, segundo os ensinos do apóstolo Paulo, todo verdadeiro cristão já foi selado com o Espírito Santo. Esse selo, ele se expressa na certeza de que agora sou filho de Deus. É isso que Paulo também vai dizer, de fato disse, na carta aos Romanos, capítulo 8, quando ele diz que agora somos filhos de Deus. E pelo Espírito de Deus nós dizemos Abba, Pai. Grande privilégio de todo verdadeiro convertido. Mas, na verdade, temos um outro aspecto. É que ter recebido o selo do Espírito Santo, que é a certeza de que agora somos filhos de Deus em Cristo Jesus, ainda permanece uma pergunta: e todos já estamos cheios do Espírito Santo? E essa é uma outra questão. Tenho percebido que ainda existe um pouco de confusão, mesmo nos meios evangélicos, inclusive os meios chamados pentecostais. Porque parece que ainda todos não entenderam bem essa diferença, né? Entre ser selado com o Espírito de Deus, com o Espírito Santo, para a certeza da salvação, e ser cheio do Espírito Santo, que é algo, se podemos dizer assim, algo mais.
ambas as coisas, ambos aspectos pertencem ao contexto do derramamento do Espírito Santo, mas há, na verdade, uma diferenciação. Eu pergunto e cada um responde para si, lá onde você está, participando da nossa aula nessa manhã, se você já pode dizer que, tendo sido selado pelo Espírito Santo, já tem experimentado também o enchimento do Espírito Santo para a sua vida. E se alguém quiser participar rapidamente nessa questão, pode fazê-lo agora. A Cris vai dar oportunidade. Alguém tem alguma colocação nesse sentido? Se eu não estiver enxergando, você pode abrir seu próprio microfone aí e falar para nós. Pastor Lima, eu tenho uma pergunta aqui do Renan, anterior um pouquinho. O Renan está colocando assim: qual a relação entre o selo do Espírito Santo e a nossa santificação ou processo de santificação? Muito bem, uma boa pergunta. O selo nos é dado no dia em que nos convertemos. Pelo menos é esta a nossa compreensão como batistas da Convenção Batista Independente, e nesse aspecto parece que a maioria dos evangélicos concordam. No dia da nossa conversão, se de fato nos convertemos a Jesus, nós recebemos esse selo. Agora, a vida cristã é um processo. Uma vez convertidos e uma vez selados para termos a certeza da salvação, a nossa vida deve continuar num processo de santificação. E então, quanto mais nós nos separarmos para Deus e mais o Espírito Santo tomar conta da nossa vida, do nosso coração, da nossa mente, dos nossos sentimentos e dos nossos pensamentos, mais santificados seremos e, sem dúvida, mais cheios de Espírito Santo seremos. É um processo, sem dúvida nenhuma. Assim nós entendemos. Respondido, Renan? Renan tá no silencioso aqui. Simone, acho que tu queria fazer uma colocação também? Coloquei no chat. Entendo o selo como sinal de pertencimento. Pode ler para nós, Simone? Só um minutinho. Eu entendo o selo do Espírito Santo, tal qual a circuncisão tinha uma marca de pertença a Deus, hoje seria o selo do Espírito Santo. E também quando diz a Bíblia que quando a gente aceita Jesus, o nosso nome é escrito no livro da vida. Quando nós nascemos de forma carnal, nós também somos registrados no cartório e recebemos um documento de identidade, um sinal de que eu existo para, né? Então, assim como o nosso nome é escrito no livro da vida, e assim como nós somos registrados no cartório e existimos, né, e recebemos uma identidade, uma marca, eu creio que tanto tem essa função. Pertence a Deus pelo seu Espírito. Eu não sei se está certo esse meu pensamento, mas eu creio que a Bíblia dá informações para a gente raciocinar nesse sentido. Sem dúvida, essas comparações, elas são interessantes. Tem tudo a ver com aquilo que o Novo Testamento está dizendo a respeito desse selo. Selo, de fato, nos dá eu não digo sensação, muito mais que isso, nos dá certeza de pertencimento a Cristo. Tanto é que Paulo vai dizer que se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é de Cristo. Todo verdadeiro cristão foi selado e está marcado, por assim dizer, com este selo de Deus pelo Espírito Santo, de modo que ele tem convicção que agora é filho de Deus.
E aí não é só uma questão de sentir. Nós temos um grande problema aqui, que é a questão de estar sempre dizendo eu quero sentir. É claro que o cristão vive também, depois de se tornar um crente, sentimentos, e sentimentos muito gloriosos, muito especiais. Mas, independentemente do sentir e de emoção, o crente deve saber, e sabe, porque é a palavra de Deus quem diz. E é claro que, se ele tem essa certeza, porque vive em comunhão com o Senhor, ele vai sentir paz no seu coração, ele vai sempre de novo receber, como dizem alguns professores da Bíblia, esse testemunho interno. E até no meio da provação, isso é muito importante colocar nesse momento, em meio a situações difíceis, quando os problemas da vida vão apertando, por assim dizer, o nosso coração, o crente sempre vai dizer para si mesmo e recordar para si mesmo: sou selado pelo Espírito Santo de Deus e pertenço a Cristo. Não sou mais estrangeiro, sou filho de Deus. Como Paulo vai dizer também na sua carta aos Efésios, capítulo 2. É isso. Podemos continuar aqui? Uma contribuição mais nesse momento? Pastor, eu tenho uma pergunta. Pois não. Entendendo que nós recebemos o Espírito Santo quando cremos, né? E somos o templo do Espírito Santo, como fica essa relação com os dons? A gente teve um debate esses tempos sobre se os dons precisariam do batismo com o Espírito Santo, se a gente já começa a receber os dons do Senhor quando cremos no Senhor porque recebemos o Espírito Santo. Boa pergunta, Cris. Boa pergunta. E os professores da Bíblia não são unânimes quanto a isso. O fato é que o dom do Espírito Santo pertence ao Espírito Santo. Não se pode desligá-los disso. A origem dos dons é o próprio Espírito Santo. E quando Paulo fala sobre os dons espirituais, especialmente no capítulo 2 de 1 Coríntios, ele dá a entender que todo verdadeiro crente ele deve ter recebido um dom, porque ele pertence ao corpo. E no corpo, cada um tem a sua função. Então, desse ponto de vista, todo crente, já a partir da sua conversão e do selo do Espírito Santo, já deve ter recebido, vai receber um dom para ele desenvolver esse dom no corpo de Cristo, que é a igreja. Qual é a relação entre dons do Espírito Santo e o batismo com o Espírito Santo? A gente pode dizer, sem medo de errar, que faz parte, e tudo isso faz parte de um mesmo contexto. E é, inclusive, com o enchimento do Espírito Santo, ou seja, com essa presença muito, vamos usar essa palavra, muito forte e real do Espírito Santo na vida do crente, que ele, inclusive, vai saber usar com sabedoria o dom que ele recebeu. Essa é a minha resposta. Obrigada, pastor. Tem mais uma pergunta aqui do Martim. Pastor Lima, se somos marcados, mesmo quando estivermos fora do caminho do Senhor, mesmo assim estamos com o Espírito Santo? Essa pergunta é crucial. É o Martim que fez? Martim que fez. Uma pergunta crucial. E aí nós nos dividimos entre os evangélicos, inclusive, nessa questão de perder ou não perder a salvação. É um assunto, quem sabe, para uma outra lição, uma outra ocasião, mas rapidamente aqui. Ao mesmo tempo em que todo cristão verdadeiro tem certeza do selo, porque foi selado pelo Espírito Santo, e não deve ficar, digamos assim, palavra minha, Martim, azucrinado, né, com essas questões, não se deixar azucrinar com isso, não viver em ansiedade. Ao mesmo tempo, também o Senhor Jesus nos alerta várias vezes da necessidade de permanecermos nele
não nos desviarmos dele e ficarmos realmente ligados à videira, que é o próprio Senhor Jesus. Se eu negligenciar isso, e eu mesmo, vamos dizer assim, me jogar fora desse contexto, então não posso dizer que continuo com o selo, porque eu me atirei fora. Do ponto de vista do Senhor Jesus e do ponto de vista da salvação, está garantida a minha salvação e o meu selo. A pergunta é se eu mesmo posso me jogar fora. Nós, arminianos, nós respondemos que sim. O que não deve acontecer, não precisa acontecer. Além disso, veja bem, uma coisa é um crente cair, ou seja, tropeçar e até cair, e outra coisa é apostatar da fé. Se um cristão chega a apostatar da fé, jogar-se tão fora, né, desse contexto da salvação, a ponto de, inclusive, perder essa bênção, aí o capítulo 6 de Hebreus, que a gente pode ler em casa com toda a calma, vai nos dizer que é impossível voltar. Mas isso é uma situação muito extrema, e os estudiosos da Bíblia dizem que enquanto um cristão se pergunta assim, Senhor, será que eu perdi a minha salvação? É um sinal de que ele ainda não a perdeu. Ele ainda está sensível à operação de Deus. Que Deus nos ajude para que a gente não se afaste disso. Guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. É isso que ensina a Bíblia. Espero ter respondido, pelo menos especialmente, mas... Marco, eu acho que tinha alguma colocação, Marco? Na verdade, era exatamente a mesma pergunta que o Martim fez, né? Se eu me desviar dos caminhos, eu posso perder o selo. Então, acabou de ser respondida pelo pastor e até um pouquinho além. Obrigado. Acho que pode seguir, pastor. Mas volto a dizer que, como cristãos e sendo tutelados, nós não devemos nos azucrinar, né, com uma ansiedade. Sempre nos perguntando, será que eu perdi o selo? Não é isso, não é por aí. Por outro lado, eu devo zelar pela minha vida espiritual, sempre deixar-me de novo, né, ser tocado pelo Espírito Santo, no sentido de avivar, né, todas essas verdades do meu coração e não me afastar dele. Eu creio pessoalmente, junto com outros professores da Bíblia, que a apostasia é algo inegável que aconteceu e ainda vai acontecer no final do tempo, mas, sem dúvida, é uma anomalia na vida espiritual. E devemos estar sempre pedindo ao Senhor que nos preserve disso, assim, que nunca nos afastemos do Senhor a tal ponto que não podemos levantar novamente. Ele vai nos levantar sempre que nós voltarmos para Ele. A questão é se uma pessoa caída a esse ponto vai querer se levantar. Que Deus nos ajude. Podemos continuar, Cris, estamos indo para o final. O terceiro tópico, né? Pode continuar. E a questão é, no capítulo 5 da carta de Paulo aos Efésios, versículo 18, não sei se a Cris está com sua Bíblia aí à mão e pode ler para nós. Só me repete o texto, por favor, pastor. Capítulo 5 da carta de Paulo aos Efésios, versículo 18. É muito pertinente esse texto quando se fala sobre Espírito Santo, selo do Espírito Santo, batismo com o Espírito Santo, vida cheia do Espírito Santo. É muito importante ouvir esse texto. Efésios 5:18. Não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito. Olha que palavra, que redundância especial. É muito importante ter em mente que os leitores são os mesmos. É ainda na carta de Paulo aos Efésios. Portanto, os mesmos leitores que já tinham ouvido capítulo 1, versículos 13 e 14, que por uma questão de clareza, eu vou pedir que a Cris leia para nós,
novamente esse texto que já foi citado, Efésios capítulo 1, versículos 13 e 14, para depois nós não contrastarmos, mas colocarmos ao lado, paralelamente, os dois textos. É assim que se interpreta a palavra de Deus, comparando as Escrituras com as próprias Escrituras. Vamos lá, Cris, se você quiser fazer essa gentileza. Desculpa, Alô? trabalhando sem abrir o microfone. Quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus para o louvor da sua glória. Esse é o texto de Efésios 1, 13 e 14. Agora, novamente, por uma questão pedagógica, como eu muitas vezes digo, o capítulo 5, versículo 18. Mais uma vez, para nós colocarmos os dois textos paralelamente. Não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito. Mas deixem-se encher pelo Espírito. Aliás, esta é a versão chamada Nova Versão Internacional, que, a meu ver, de acordo com outros professores da Bíblia, está muito correta na tradução do original grego. Porque as versões mais antigas dizem assim, enchei-vos do Espírito Santo, que dá a ideia de o crente mesmo se encher do Espírito Santo. Não é essa a verdade, né? A nova versão traduziu muito bem. O texto original grego, por uma questão do tempo, do verbo, que é importantíssimo, né? Traduz assim, muito bem, deixem-se encher. Quem é o agente? É o próprio cristão? É o próprio crente ou o Espírito Santo? O agente é o Espírito Santo. É ele que nos enche. E cabe a mim, cabe a cada cristão deixar-se encher. Muito bem traduzido. Portanto, e mais uma questão, e não é só questão de gramática, aqui é muito importante ter isso em mente, que é uma ação que se repete. Deixem-se encher está no presente. E na língua grega, sempre que estiver no tempo presente, significa algo contínuo, algo que é continuado ou repetido. Coloquemos isso, então, bem claro, já praticamente no final do nosso estudo nessa manhã. Uma vez selados, mas, na verdade, sempre cheios de novo, recorrentemente. Quando nós falamos, como batistas independentes, nós temos essa interpretação na nossa denominação, junto com outros irmãos da mesma fé, até mesmo em outros países. Quando nós falamos assim de batismo com o Espírito Santo, nós queremos dizer que se trata de uma experiência distinta daquela experiência da conversão e o selo. Nós queremos dizer que todo crente, uma vez selado, deve buscar esse enchimento, que, evidente, vai acontecer uma vez. Um dia deve acontecer isso. E os teólogos que defendem essa teologia, e nós também estamos junto deles, eles dizem assim, que a primeira experiência é aquele primeiro enchimento do Espírito Santo, mas é uma experiência que não deve ficar restrita a uma vez só. De modo que, colocando as coisas de modo muito prático, é o seguinte, não tem muita validade, muito valor eu dizer assim, 40 anos atrás eu fui batizado do Espírito Santo. Isso tem validade no sentido de dizer que eu tive uma experiência muito especial, sem dúvida. Mas a grande pergunta, e a pergunta crucial, é esta. E hoje? E no dia a dia? Eu estou cheio do Espírito Santo? E lá na fila do INSS, e lá na fila do banco, e em tantas outras ocasiões em que estamos sob pressão, nós mantemos a calma, nós mantemos a boa educação, nós mantemos a mansidão, e trazendo isso até para dentro do lar, nos nossos relacionamentos em casa,
eu mantenho sempre a mansidão, a calma, a paz. Eu realmente, todos os dias, estou cheio do Espírito Santo. A minha resposta, e a minha resposta pessoal, é esta: certamente não. Por isso, é uma busca constante. Todo cristão precisa sempre de novo ser cheio do Espírito Santo. Neste momento, eu aceito uma contribuição de alguém que tem a dizer algo. Por favor. Cristi. Eu não sei se alguém tem que falar, o pastor Rui, eu acho. Pode falar. Fala, Rui. Meu microfone está aberto, Cris? Está aberto, pode falar. Bom, eu estava esperando um momento oportuno, mas eu acho importante a gente fazer uma linha desta lição muito boa que o pastor Lima está dando, de que nós um dia fomos separados, fomos agraciados com este selo do Espírito Santo em Cristo Jesus, e que isso nos dá uma esperança totalmente diferente, que é a esperança que, apesar de todas as coisas, nós iremos para um novo mundo e uma nova terra. Bem, mas isto não para aí. Passa-se para esta experiência de batismo, de enchimento, que ela, sim, pode acontecer de uma forma bastante visível, bastante explosiva, bastante sentimental, bastante emotiva, mas nós temos aprendido com os homens de Deus há 2000 anos escrevendo que conforme a nossa fé vai se fortalecendo, nós vamos orando e buscando a Deus com entendimento, diminuem as nossas sensações, diminui a nossa necessidade de sentir para crer e aumenta a nossa fé. E eu precisava dizer, como eu digo aos alunos há 35, 40 anos, que o poder do Espírito Santo, que é dado ao crente, não é um poder que eu carrego no bolso, não é um poder que eu manipulo, mas é um poder que o Espírito Santo dá, claramente dito por Paulo, para o benefício dos outros. Ou seja, quem é cheio do Espírito Santo, quem continua diariamente a buscar essa plenitude, é um cristão que serve aos outros. O poder do Espírito Santo que eu conheço é um poder de servir. E eu aqui coloco mais um adendo. Na vida cristã, esse poder e esse servir são aprendidos, na maior parte das vezes, com dor e sofrimento. Não é uma vida livre de dor e sofrimento aquele que cresce no poder do Espírito Santo. Esta é a vida dos profetas, esta é a vida dos apóstolos, é esta a promessa de Cristo: no mundo tereis aflições, mas eu estarei convosco. Então eu precisava colocar, eu queria colocar que realmente, se alguém vai se jogar fora pela apostasia, bem, isso é um assunto muito delicado, muito triste, mas que nós diariamente nos abrimos, desejamos, buscamos de alguma forma, não legalisticamente, não trocando favores com Deus ou rituais, e que esse enchimento de Deus, ele é diário. E mais uma coisa, a todos nós foram dados dons, sim, pastor Lima, mas os homens de Deus hoje têm notado claramente que quem é o dono dos dons é o Espírito Santo.
E esses dons são dinâmicos. Eu não carrego o dom de expulsar demônios no bolso. Por isso, os batistas independentes não possuem pessoas que expulsam demônios. Não possuem exorcistas. Não temos pastores exorcistas. Porque o dom não se carrega no bolso. O dom é dado ao cristão no momento que é necessário para os outros. Então, você poderá uma vez expulsar demônios pelo nome de Jesus Cristo e talvez nunca mais precisar usar esse demônio, esse dom, desculpe. Mas há outros dons que são mais contínuos: hospitalidade, amabilidade, generosidade. Esse nós precisamos testar todos os dias. Mas eu queria reforçar: os dons são dinâmicos, são dados para todos e são dados quando a comunidade assim necessita e não quando eu os quero exercer. Obrigado, Rui, pela contribuição. Nós devemos dizer, queridos alunos da nossa escola dominical, que este assunto, Espírito Santo, plenitude do Espírito Santo e dons espirituais, é um assunto polêmico há milhares de meses, milhares de anos, porque não há uma unanimidade quanto à compreensão disso. Mas, felizmente, nós temos, sim, claras palavras nas epístolas, especialmente nas cartas de Paulo, sobre esse assunto. E a mim me parece, sem nenhuma vaidade, como membro de uma convenção batista, que nós chamamos de Batista Independente, eu tenho a alegria de dizer que a nossa denominação tem mantido uma linha doutrinária sadia. Nós pregamos sobre a conversão, nós pregamos sobre o selo do Espírito Santo na conversão, nós pregamos sobre o enchimento do Espírito Santo, nós aceitamos a realidade dos dons espirituais e, convém dizer aqui nessa lição, quase no final, Cristo, todos os nossos alunos que hoje estão, inclusive, participando dessa escola dominical online, nós não somos cessacionistas. Existe uma linha de interpretação, e ela está no meio de praticamente todos os evangélicos, que diz que os dons espirituais cessaram lá no finalzinho do primeiro século. São os assim chamados cessacionistas. A nossa denominação, ela não é cessacionista no que diz respeito aos dons espirituais. Nós cremos que os dons espirituais ainda são para os dias de hoje e o serão até a volta de Cristo. Então, nós queremos que esses dons se manifestem, nós queremos vê-los exercidos na vida eclesial. Agora, sem dúvida, o que o Rui colocou está certo. Ninguém é dono do dom. O dom não está no meu bolso. O dono do dom é o próprio Espírito Santo, é o Senhor Jesus. É Ele que concede isso para a sua igreja. E vamos sendo usados conforme o Espírito Santo quer, no momento certo, para a missão certa, e assim o corpo todo, todos, exercendo o dom que Deus lhes deu, contribuem para o crescimento da igreja, e aí muito qualitativamente. Precisamos sair dessa lição, meus amigos, meus irmãos, queridos alunos da escola dominical, com essa certeza de que o Espírito Santo continua agindo, que ele continua falando, que ele é uma pessoa, que ele já nos selou no dia da nossa conversão, mas que ele quer, inclusive, sempre de novo nos encher, nos capacitar para o bom testemunho, para a boa comunicação na palavra do Evangelho, e nós, assim, constituirmos, de fato, uma igreja relevante, como tanto se fala, uma igreja realmente cristã, de crentes convertidos e de pessoas que sempre de novo se deixam usar pelo Espírito Santo. Precisamos, sim, desse enchimento, desse poder do Espírito Santo na nossa vida. A conclusão, que ela é bastante resumida e que o pastor
comentarista desta lição, Marcos Elias, colocou e escreveu, diz assim: a vontade do Senhor é que sejamos cheios do Espírito Santo. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. João 7,37. Compreendemos que quando cremos no Senhor Jesus, de acordo com a sua palavra, somos inundados pelo seu Espírito. Daí resultam os rios de amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Desta forma, o caráter de Cristo é formado em nosso interior, tornando-nos semelhantes a Ele. Que Deus abençoe a cada um que se confessa crente em Jesus Cristo e diz que, de fato, já aceitou Jesus e foi selado. E que Deus capacite a sua igreja mais e mais, especialmente agora, nesses dias e nesse afunilamento, como eu uso dizer, indo para o fim dos tempos, que Ele capacite a sua igreja para ser, de fato, uma agência do Evangelho, fazer diferença, e de pessoas assim, cheias do Espírito Santo. Isso é mais do que emoção, é mais do que emocionalismo, é mais do que gritar alto no culto, por mais que seja importante dizer glória a Deus e aleluia, e nós, batistas pedemos, não somos contra isso, mas é muito mais do que isso. É uma vida diária, cheia do Espírito Santo, conduzida pelo Espírito Santo, e que vai impactar, sem dúvida, muitas outras pessoas. A pergunta que fica comigo e contigo só pode ser essa: Senhor, eu vivo cheio do Teu Espírito Santo? O Teu Espírito Santo tem lugar na minha vida? E, de fato, não somente um dia me tocou, me regenerou, me deu certeza da salvação, mas Ele está podendo usar toda a minha vida? Não tem algum quartinho reservado para os meus caprichos, para os meus próprios desejos? Ou, de fato, o Senhor já tomou conta da minha vida e me encheu de poder, de graça, cujos reflexos serão muito visíveis, sem dúvida nenhuma, de uma ou de outra forma. Que Deus nos abençoe e que essa lição seja, de fato, um estímulo para nós continuarmos, não só pensando, mas, de fato, rogando e pedindo a Deus: Senhor, enche-nos sempre de novo com o Teu glorioso e poderoso Espírito Santo. Podemos dizer amém? Amém. Eu não ouço, eu diria amém. 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 Ah, mas ouvi, agora ouvi, sim. Amém. Amém. E podemos juntos fazer uma oração ainda? Sim. Amém. Senhor, Amém. muito obrigado pelo ensino da Tua palavra. Tu não nos deixaste no escuro. Muito ao contrário, Tu nos ensinaste e continuas nos ensinando por Tua palavra. Deixaste a Tua palavra escrita através daqueles que ouviram essa Tua palavra e registraram para nós essas sagradas escrituras. E hoje podemos ser sempre ensinados de novo, recorrentemente. E por isso pedimos também hoje, Senhor, depois de nos teres selado, porque um dia nos convertemos aqui, pedimos, enche-nos sempre de novo com o Teu Santo Espírito e capacita-nos para sermos Teus servos e a Tua verdadeira igreja num mundo conturbado, num mundo corrupto e que vai a caminho da perdição. Mas existe a Tua igreja na terra, a agência do Teu reino, aos crentes em Jesus, selados pelo Espírito Santo, e que tem a tarefa de, inclusive, convidar e chamar muitos outros para essa gloriosa bênção. Louvado seja o Teu nome, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigado, estimados alunos da nossa querida Escola Dominical, a melhor escola do mundo. E vamos continuar, sempre que possível, participando dessa escola e
santos ensinamentos do Senhor. Até a próxima. Amém. Obrigada, pastor Lima. Se Deus permitir, até a noite. Até a noite. Online. Orem por mim. Até a noite. Amém. Oremos uns pelos outros. Amém. Antes de encerrar, o pastor Gerson, não sei se quer dar alguma palavra, algum aviso, pastor? Pois não. Bom dia, meus queridos irmãos, graça e paz. Pastor Lima, muito boa lição, bem explicado, acho que ficou bastante claro para todos nós. A Simone iniciou falando algo que eu quero só tornar aqui, talvez, refletir mais uma vez com os irmãos. Hoje o momento ele realmente é histórico para nós cremos que não é as igrejas batistas, nem a Assembleia de Deus, mas praticamente acho que, para não dizer na totalidade, eu não tenho dúvida que talvez 90%, 95% das igrejas que confessam Jesus hoje estão jejuando, né? Como talvez alguns irmãos que estão aqui também, né? E ao 12:10, permitindo o Senhor, ontem, meia-noite, nós começamos um momento de oração, fomos até em torno de 20 para as 2 da manhã, orando, foi um tempo muito precioso, aqui pelo Zoom também. E claro que alguns irmãos estavam iniciando o jejum, vão terminar agora meio-dia, 1 da tarde, outros vão continuar um pouco mais, mas nós então vamos estar a 12:10 pelo Zoom, terminando esse período, né, de jejum para aqueles irmãos que estão fazendo 12 horas, né, e alguns irmãos vão continuar ainda em jejum, porque eu creio que realmente o tempo é um momento histórico para a nossa nação, em que um presidente ele não convoca, né? Ele não fez uma convocação, mas ele faz um pedido para aqueles que acreditam que jejuem. Eu acredito que ele nem falou. O Senhor, que é um tempo precioso para nós, irmãos. Todos, muitas igrejas estão em oração nesse momento, nesse dia. E eu quero crer, em nome do Senhor Jesus, que há poder na oração. É por isso que a gente insiste tanto a respeito, né, de orar, de clamar ao Senhor, de nos debruçarmos no propósito da oração, porque eu quero crer em nome de Jesus que a partir já de amanhã os nossos céus espirituais, eu não sei se a pandemia vai embora amanhã, né? Eu queria que fosse, mas isso é uma coisa que pertence ao Senhor, não pertence a mim. Mas em termos de momento espiritual, eu creio que nós vamos ter algo diferente, algo novo da parte de Deus, em nome do Senhor Jesus. Então, 12:10, irmãos, nós vamos estar em oração, entregando, então, esse tempo de jejum. Obrigado, Cris. Deus abençoe a todos os irmãos e já foi falado, né? À noite, nosso culto público, Facebook e também YouTube, irmãos. Tá mais fácil agora, né? YouTube fica mais tranquilo. Tá bom? O link para o encontro das 12:10 vai no Betel News, né, pastor? Isso aí. Tá. Então, já oramos, já demos os anúncios. Vamos fazer a nossa foto do dia? Todo mundo aí abre sua câmera, por favor. Pentear o cabelo? Penteia o cabelo. Quem tem? Segura o sorriso, fica paradinho que eu tenho 2 telas para fotografar, tá? Então, eu vou fazer uma e depois a outra. Segura aí, Rui, segura. Isso, sorriso. Pera aí. Tela 1 foi. Vamos para a tela 2 agora. Feito, irmãos. Eu vou abrir o microfone de vocês um pouquinho. Eu não vou deixar muito tempo, porque eu tenho que atender a classe dos joias que está acontecendo aqui no lado, tá bom? Bom domingo e a gente se vê 12:10. Mundo, paz. Bom dia. Bom domingo, Pessoal, gente. Bom dia. Olá, Rui, um abraço. Olá, Gama. Oi, gente. Andressa. Paulo, pela essa saudade. Parabéns pelo aniversário, Andressa. Obrigada. Bom domingo. Ah, até daqui a Deus pouco. abençoe. Carlão. Quem tava aqui assistindo? É uma saudade, né? Oi, A gente tá com saudade.
Só que a Gente, cola aquele papel. Sara não tá aí. Domingo aí, Carlão. Não tá aqui. Bom domingo, Martim. Sai Deus te abençoe tua família. Calma, tu passa muito de dia. Andressa. Ô, meu Oi, quem tá Claudemar. falando comigo? Me Abração, perdi, Claudemar. gente. Isabel, que bom te ver. Oi, Isabel. Tudo bom? Deus abençoe. Deus abençoe todos os irmãos. Bom domingo. Amém. Bom domingo pra vocês também. Vou encerrar aqui, irmãos. O dever me chama na outra sala dos joias ali que tá com problema. Beijo, bom ver você, Betel. Tchau.